Boa tarde, meus amores! Como vocês estão? Hoje nós vamos estudar sobre a diferença de abreviatura e de abreviação das palavras. E para isso, a prof vai pedir que vocês abram agora o livro de vocês lá na página 18. Desculpa. 19, 18 nós já fizemos ontem. Abram lá na página 19, que a prof vai mostrar para vocês a primeira atividade. Aqui, olha. Nós temos na atividade 37 um exemplo de uma linguagem, uma forma de escrever o texto informalmente, ou seja, como nós conversamos até um pouquinho ontem, a escrita informal é aquela que nós escrevemos do nosso jeito, que pode ser utilizada para os amigos, numa troca de mensagem do WhatsApp. E aqui agora, quando nós vamos fazer essa atividade, porém, quando for uma escrita formal, que a prof fala, aquela mais elegante, que nós precisamos estar atentos, onde não poderemos usar essas abreviações, como essa daqui, em uma troca de mensagens de WhatsApp da Gina e da Luísa, né? Olha só, acompanhem com a prof. Lá no exercício 37 da página 19. A Gina falou assim: oi, amiga, não vou poder participar da confraternização do clube. Gastei toda a minha mesada e estou matando cachorro a grito. Bom, aí ela já usou um ditado popular, porque é óbvio que ela não estava matando cachorro nenhum. Ela está querendo dizer que ela estava sem dinheiro para poder ir lá nessa confraternização do clube. Então, vocês podem perceber que já na primeira frase ela usa um N e coloca um tiozinho em cima. Sobre isso, o professor Sabino está aqui embaixo explicando. Fique esperto! Ao utilizar você, ou seja, o V e o C, para querer dizer você, também estamos simplificando a palavra você, por meio de abreviações, para poder agilizar um comunicado. Então, se a gente está com muita pressa, dá para fazer isso na linguagem informal. Esse jeito de reduzir a palavra, ou seja, deixá-la pequenininha e rápida, é diferente de abreviaturas, porque nas abreviaturas vão seguir regras e vão seguir padrões específicos, como ele coloca aí o século, que é a abreviatura de século é SEC, janeiro, a abreviatura de jan, e metro, que é somente o M. Então, tem algumas formas específicas. Sobre isso, meus amores, a prof trouxe aqui para dividir com vocês essa imagem aqui que vai fazer com que vocês vão entendendo cada vez melhor a diferença de abreviação ou de abreviatura. O próprio texto já pergunta: abreviação ou abreviatura? Quando que eu sei que eu posso estar usando uma abreviação ou uma abreviatura? Quando que eu consigo identificar isso? Olha só. A abreviação é a forma reduzida da palavra e compreende na redução da palavra até um limite, de modo que não haja prejuízo no entendimento. Como assim? Não adiantava nada se a gente não entendesse que aquele N com o tiozinho em cima lá da Gina, lembram da página 19? Se a gente não entendesse que esse N aqui com o tiozinho em cima significa um não, a gente ia perder o sentido da frase dela. Ou seja, a gente ia ficar pensando, será que ela vem? Será que ela não vem? Precisa entender. Ah, prof, mas nem todos entendem. Verdade, por isso que tem que cuidar, que às vezes vale a pena você
parar, fazer a respiração diafragmática, que é colocar o barrigão para frente, tirar a flor, soprar a vela e escrever mais devagar e não usar abreviação se você acha que quem está lendo não vai entender, tá? E não esqueçam, não dá para usar abreviação na hora de responder uma pergunta de prova. Tem que ser a linguagem formal, tá? Então, aqui tem um exemplo de abreviação também, enquanto redução da palavra de forma com que todos vão entender. Aqui ele trouxe o exemplo de moto, que é a motocicleta, em vez de escrever motocicleta, escreve-se moto. E até qualquer pessoa pode entender que moto é uma motocicleta. Diferente lá do N com o tiozinho em cima, que está tão abreviado que não dá para entender, né? Então, crianças, tem, por exemplo, também fotografia. A gente sabe que a forma simplificada de escrever fotografia é foto. Então, nesse caso, as abreviações não estão cortando a palavra. Porém, na abreviatura tem um corte com um pontinho. Olhem só. A abreviatura é a representação de uma palavra através de suas sílabas, que é geralmente as sílabas iniciais, ou de letras. Para poder saber abreviar corretamente uma palavra, eles dão uma dica aqui. Escreve a primeira sílaba e depois a primeira letra seguinte da segunda sílaba. E ali coloca o pontinho final, como eles fizeram aqui, ó. Escreveram a primeira sílaba de gramática, que era gra, e na segunda sílaba eles deram um corte, eles só escreveram o M, então ficou gam, com um pontinho. Então, aqui está escrito a representação de gramática. Queridas crianças, a prof trouxe aqui também para vocês, a prof vai falar só queridos, né? A prof trouxe aqui para vocês outros exemplos. Querem ver que interessante? Olhem aqui. Aqui nós temos alguns exemplos, tanto de abreviações e outros exemplos de abreviaturas, tá? Só que nessa página aqui nós vamos considerar tudo abreviação, tá? Porque não podemos esquecer, quando a gente olha para a palavra e não tem o pontinho, é tudo abreviação, tá? E segue também uma ordem. A abreviatura vai sempre seguir uma ordem de ser uma sílaba e a próxima letrinha tem que ser uma consoante, não pode ser vogal. Por exemplo, os meses do ano, a gente pode fazer uma abreviação de janeiro, uma abreviatura de janeiro e escrever Jan, com N e um pontinho. Mas maio não dá, porque depois do M é tudo vogal. Tem essa forma de você identificar também a diferença de abreviação e de abreviatura. Aqui nós temos tudo abreviação. Nós temos nomes de estados abreviados, por exemplo, RS, Rio Grande do Sul, PA do Pará, RJ, Rio de Janeiro. E aqui embaixo tem outras abreviações de palavras, que é a redução delas, mas que fica muito claro o significado, né? A prof já tinha falado para vocês, foto, metropolitano fica metrô, quilograma fica quilo, televisão, TV, e tem a abreviação também de metro, que é só o M, tá? Então, meus amores, vamos voltar lá, mas antes disso, a prof tem mais para atividade. A prof tem um exemplo aqui de abreviaturas dos nomes dos livros da Bíblia. E esses nomes é muito importante que vocês memorizem essas abreviações dos nomes dos livros da Bíblia, porque se vocês estão na igreja e vocês têm aquela Bíblia, ó, a prof da Bíblia, a Bíblia da prof não tem aquelas abreviações que algumas Bíblias têm, que você coloca o dedinho assim e abre, entendeu? Mas algumas Bíblias têm. Então, para vocês
não esquecerem disso, a prof está passando essa atividade de abreviações, a prof mandou lá na trilha da atividade para vocês escolherem aqui 10 nomes dos livros da Bíblia que vocês acham mais interessante para vocês copiarem e escreverem do lado a abreviação deles, tá? Pode ser aqueles que vocês mais usam, que os pais mais usam, que vocês mais escutam falar, e pode ser aqueles que vocês simplesmente acharam interessante. E aí vocês vão copiar 10 desses daqui, tá? Lá no caderno de português, então vocês vão pular uma linha, vão colocar a data, KFC, 20 de maio de 2020, tarefa, como a prof botou lá na trilha. Copiar 10 nomes dos livros da Bíblia e colocar ao lado as suas abreviações, tá? Mas, professora, qual que é a diferença de abreviatura e abreviação? Quando é que eu vou saber se é uma abreviatura ou abreviação? Eu tenho um truque para contar para vocês, que vocês nunca mais vão esquecer disso. Depois nós vamos ali fazer a atividade. Olha só. Quando vocês enxergarem uma palavra que tem uma sílaba. Deixa eu mostrar aqui. A prof separou o exemplo dos meses aqui para vocês. Acho que é esse aqui. Essa aqui é a segunda atividade. Mas a prof trouxe um exemplo dos meses, que vocês vão entender muito bem. Acho que está o exemplo dos meses, para vocês não esquecerem. Aqui. Vai ser a abreviatura quando tiver uma sílaba e depois uma consoante. Não pode ser vogal, tem que ser uma consoante com um pinguinho. A gente vai brincar agora que a abreviatura é quando precisa de uma atadura porque recebeu um corte. Então, aqui nós temos uma abreviatura, tá? Porque a palavra recebeu um corte e aqui tem um curativo. Vamos brincar que esse ponto é um curativo no corte, tá? Então, a abreviatura combina com a atadura porque deu um corte e precisou levar um ponto. Então, é uma abreviatura. E a abreviação, não. A abreviação não precisa de nada disso. Não precisa do corte, a abreviação pode ser tanto essa forma aqui da atividade 1 que nós vamos fazer agora, que é uma abreviação de um diálogo informal, como pode ser realmente das palavras. Por exemplo, eu vou no pneumologista, então eu falo, eu vou no pneu. Então todos já sabem que é o pneumologista. Então são palavras como a motocicleta, que vira moto na abreviação. Entenderam, crianças? Aqui, vocês agora vão usar a imaginação de vocês e vão tentar imaginar como que a Luísa vai responder para a amiga Gina. Vocês vão se imaginar que são vocês que estão convidando uma amiguinha para ir no clube e a amiguinha responde: amiga, não vou poder participar da confraternização do clube. Gastei toda a minha mesada, estou matando cachorro a grito, né? Ditado popular aí que significa que ela não tinha dinheiro. Então, vocês podem responder aí usando a imaginação de vocês e lembrando que é uma linguagem informal, então pode abreviar à vontade, tá? Por exemplo, que pena, pode escrever só o que, não precisa colocar o U e o E. Vocês estão fazendo uma abreviação. Que pena, gostaria tanto que você fosse. O você, vocês podem escrever como Sabine escreveu aqui, o você, que é uma simplificação da palavra. Então, façam aí essa atividade agora, tá? Usem a imaginação, respondam para a amiga e não esqueçam de usar nessa resposta palavras abreviadas, tá? E depois manda foto para a prof, que a prof fica curiosa para saber da imaginação de vocês e se vocês estão entendendo. Combinado, meus amores? Depois disso, a atividade 38, lá na página 19 mesmo, tá?
que é a segunda atividade que nós vamos fazer agora. Tem aí uma boquinha sorrindo que está pedindo para você pesquisar em uma página de dicionário outras palavras que têm abreviaturas e que é para descobrir os significados que elas têm. Como a maioria deixou dicionário na escola, quem tem dicionário procura no dicionário. Quem não tem dicionário, tá fácil. É só virar um pouquinho o livro para trás, as páginas, e ir lá na página 13. Lembram que nós temos o verbete explicado com a fotografia de uma página de um dicionário? Então, vocês podem ir lá, que agora a prof vai explicar para vocês o que é para fazer na atividade número 40, tá? Vocês vão precisar olhar lá na página 13 para vocês entenderem o que é para fazer aqui. Aqui, amores, vocês vão escrever em primeiro lugar, transformar essas abreviaturas em uma palavra completa, para que todos entendam o que é. Então, ali onde está o ADJ, o que vocês acham que esse ADJ significa? Quem sabe me dizer? Ah, pode ser que muitas crianças não saibam, porque não estão acostumadas com esse tipo de abreviação da palavra. Então, escrevam aí que a prof vai ajudar vocês. Aqui embaixo, vocês vão escrever adjetivo. Vocês se lembram que adjetivo é contar a forma, dar uma qualidade do que é aquela palavra, tá? Então, aqui o adjetivo, pode escrever, o ADJ, pode explicar aí, adjetivo. E aqui embaixo vocês podem colocar o significado, que é uma palavra que ela serve para caracterizar. Quem não quiser escrever a palavra caracterizar, pode escrever, é uma palavra que conta como é aquele ser ou aquele objeto, né? Eu poderia dizer para vocês que o adjetivo, ele qualifica o substantivo, mas pode ser que vocês achem um pouco complicado isso, então vamos deixar quanto mais simples na linguagem de uma criança, como a gente brincou ontem, da forma que fica mais fácil para vocês entenderem. Já sabe que ADJ significa adjetivo, então tem que escrever aqui, adjetivo. E o significado, aí vocês podem colocar palavra utilizada para caracterizar. Caracterizar o quê? Coloquem aí algo, tá? E aí vocês já sabem que é um ser vivo, um objeto, tá? Ou até mesmo um ser não vivo, que no caso é um objeto. Mas não precisa colocar tudo isso, só coloca que é uma palavra usada para contar como que é alguma coisa. Fica mais fácil assim para vocês? Palavra usada para contar como que é alguma coisa, mas daí você já sabe que vai dar a característica, né? Por exemplo, o menino inteligente. Então, estou caracterizando inteligente, aí é um adjetivo. Entenderam? Depois esse S aqui. Quem sabe me dizer o que significa esse S? Crianças, esse S, ele quer dizer, lá naquele verbete popular, lá na página 13, quer dizer um substantivo. Substantivo. Não se esqueçam que o B do substantivo não tem vogal, por isso que a gente fala substantivo. O B é bem rapidinho, depois do B já vem o S. Então, escrevam aqui substantivo, tá? O substantivo, ele vem de substituir. Ou seja, qual que é o significado do substantivo? Substantivo é a palavra que serve para dar nome às coisas. Ou seja, eu vou substituir de mostrar essa caneta para vocês para dizer caneta, tá? Então, aqui embaixo no significado, vocês podem colocar que o substantivo é a palavra que serve para dar nome. Aí vocês já sabem que pode ser nome próprio ou nome comum, mas deixa só assim, palavra que serve para dar nome. Agora o mask, aí
da página 13, quer dizer masculino. Masculino. Qual que é o significado disso? Identifica que é... Como que a prof pode colocar aqui de forma que vocês vão entender? Identifica que é um gênero masculino, pode complicar. Uma forma de criança, me ajudem. Identifica que é um menino ou um homem. Mas e se for, por exemplo, o pavão? Então, podem colocar, acho que vocês vão se lembrar, que identifica o gênero masculino. Identifica que eu estou falando sobre algo masculino, tá? Identifica que estou falando sobre algo masculino. Combinado? Crianças, esse PL aí significa plural. Então, escrevam aí. Plural. E ali embaixo, o plural fica mais fácil, né? De explicar de uma forma que a criança possa entender melhor. Você pode colocar aí que mostra mais de uma coisa. Mostra mais de uma coisa, porque o plural é quando eu tenho mais. Eu não posso falar que caneta é plural. Agora, se eu falar canetas, então eu estou falando plural. Falando que eu tenho mais de uma caneta. Entenderam? Então, escrevam aí. PL, plural. E embaixo, no significado, vocês podem escrever, indica que tem mais de uma coisa. Tá? Terminem aí. E vamos para a página 20. Deixa a prof ver se a prof consegue aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Lá na página 20, meus amores, a primeira atividade está perguntando assim: qual a função das palavras em destaque? Crianças, olhem só. Quais são as palavras que estão em destaque aí? Meu avô conhece vários ditados populares e sempre lê muitos livros. Ele é inteligente. Quando eu digo que o meu avô é inteligente, eu estou dando uma característica, eu estou dizendo a forma como ele é. Então, vocês podem colocar aí no dar característica, pode responder aqui a. Por quê? Porque a frase a, essa palavrinha, que é uma qualidade, um adjetivo, está caracterizando o meu avô. Meu avô conhece vários ditados populares e sempre lê muitos livros. Ele é inteligente. Então, estou dando a característica. Então, pode colocar aqui a letrinha A. Vamos ver a frase B? Não é feio perguntar. Feio é continuar sem saber. O inteligente sempre busca conhecimento. Então, crianças, primeiro lembre-se. Não é feio perguntar. Ó, a prof vai fazer uma pergunta agora para a filha da prof que veio aqui trazer almoço para a prof. Lara, você deu comida para Mel? Sim. Obrigada. Viu? Não é feio perguntar. Quando a prof está dando aula aqui para vocês, vocês também podem perguntar. Quando a gente estiver na aula Zoom, pergunta na hora. Quando for a aula gravada, vocês podem perguntar por mensagem que a prof vai responder. Vocês podem deixar a mensagem ali no WhatsApp da prof. Vocês podem chamar a prof. Prof, posso conversar com você? Pode, não tem problema, tá? Não é feio perguntar. Depois, aqui diz assim, o inteligente sempre busca conhecimento. Esse inteligente aqui, quando eu aponto o inteligente, eu estou dando um nome para a pessoa que
pergunta. Então, aqui o B está com a função de dar nomes. Aqui embaixo, meus amores, a prof vai pedir que vocês peguem uma caneta de marcar texto e marquem aí, ou remarquem, porque eu acredito que o livro de vocês está marcado aqui como está. Deixa a prof aumentar aqui um pouquinho. Para vocês enxergarem. Isso. Olha só. Aqui a prof deu um desafio lá na trilha de aula para vocês. A prof mandou um ditado popular para vocês identificarem lá essa construção de um verbete. A prof mandou um ditado popular e a prof mandou o significado que um dicionário traz para aquela palavrinha que a prof destacou no ditado popular. Então, vocês vão identificar lá exatamente como está aqui. Por exemplo, lá na página 13, está dizendo popular. Aí tem a divisão silábica da palavra, que foi separado as sílabas. Popular, tá? Depois diz adjetivo. Então, para vocês fazerem a mesma coisa, vocês vão pintar lá a divisão silábica, que é a separação de sílabas. O adjetivo, que é dar a característica. Aqui a característica do popular é que é relativo ao povo. Depois, o que é, se é um folclore, o que não é. Vocês vão identificando o conceito, ou seja, o significado da palavra. Tá? E vocês podem pintar de colorido o que vocês conseguirem identificar. E você vai responder embaixo para a prof naquela atividade, que é para você responder copiando no caderninho. O que é que você identificou? Você vai dizer, prof, eu identifiquei que tem a separação de sílaba nesse verbete que você mandou para nós. Prof, eu identifiquei que tem a indicação que a palavra é masculina. Eu identifiquei que tem características, que está conceituando a palavra, dizendo o que é. Você vai dizer para a prof, tá? Não fiquem preocupados, que a prof não vai dar nota, não está valendo ponto. Está valendo se vocês entenderam, que é o que mais importa. Certo, meus amores? Por último, então, peguem aí o lápis, que essa daqui é para fazer no livro mesmo. Vocês vão procurar palavras para identificar o significado delas. Bom, já vou dar uma dica para facilitar a vida de vocês, já que vocês têm a atividade de cima para fazer no caderno, que está lá na trilha, e a prof precisa que vocês façam no caderno para entender, tá? Então, crianças, na atividade 42, qual que é o significado de inteligentíssimo? Inteligente. Então, vocês vão escrever lá, inteligente. Qual que é o significado de sorrateiramente? Sorrateiramente é sorrateiro. Então, vocês vão escrever aqui, sorrateiro. Prof, mas eu não sei o que significa a palavra sorrateiro. Então, vocês precisam pesquisar ou no dicionário ou no grupo, ou no Google, o conjunto, o grupinho dessa palavra. Igual popular, vem um grupo de significados que vai ter lá. Que uma pessoa, ou o significado de sorrateiro, é esconder-se, é fazer as coisas caladinho. É importante que vocês pesquisem, tá? E aqui vocês vão escrever somente uma palavra para identificar. Você vai procurar qual é a palavrinha que você mais vai entender o que está escrito aqui e vai colocar aqui do ladinho, tá? Escrevam lá essas duas que a professora deu exemplo e as outras vocês podem escrever sozinhos. Vou sortear aqui mais uma para dar a resposta para ajudar vocês aqui, amigavelmente. Então, eu vou lá no dicionário, vou ver que tem um monte de significados. Se eu colocar no Google para pesquisa,
Quem não tem dicionário em casa vai ver que tem vários significados. Eu ia escolher, se eu fosse escrever aqui uma palavra para identificar amigavelmente, eu iria escrever, por exemplo, amigável, tá? Então, nós vamos aqui encontrando outras palavras que identificam essas primeiras palavras que estão aí, tá? Façam as outras sozinhos e depois manda uma fotinha para a prof ver se vocês não entenderam. E não esqueçam que na sexta-feira a prof manda a correção, tá? Um beijo, um abraço bem apertado e não esqueçam, não tenham medo de fazer e errar. Muito mais importante do que fazer é aprender. Quando vocês mandam uma atividade para a prof vai olhar, eles aprenderam. Não, eles não aprenderam muito bem, eu vou ter que explicar de novo. Serve para a prof ajudar vocês, não tenham medo de mandar, pode mandar. Depois, na sexta, vocês vão corrigir, ou seja, aquilo que fez errado, além da prof poder retomar para explicar e tirar as dúvidas na nossa aula Zoom, vocês vão poder corrigir, ou seja, fazer certo para fixar na memória o que é o certo a respeito do que está sendo solicitado. Certo, crianças? Um beijo, um abraço bem apertado para vocês, e se tiver alguma dúvida, pergunte, a prof está aqui a tarde toda para ajudá-los. Tchau, crianças!